E aí, pessoal, estamos aí dando continuidade e continuar falando de... Força magnética, fazer o quê, né? Exatamente. Vamos dar uma força hoje aí para vocês, né? Exatamente. Vamos lá, começando? Então, continuando, né? A falar sobre força magnética, né? Vamos falar de força magnética sobre um condutor retilíneo e entre condutores paralelos e retilíneo. Um só e depois entre, né? Um condutor retilíneo emerge num campo e depois entre dois. As habilidades: calcular a força magnética em uma ou várias cargas em movimento. Resolver problemas que envolvam campo e força magnética em condutores percorridos por corrente elétrica. Sobre um condutor retilíneo, vamos considerar esse condutor reto, um comprimento L qualquer, percorrido por uma corrente elétrica I. Imerso, né, todo esse condutor, em um campo magnético uniforme de indução B. Lembrando que a corrente que passa no fio produz um campo, mas esse condutor está dentro de um campo. Isso. E seja θ o ângulo entre B, esse campo magnético B, e a direção do condutor, porque aí as cargas elétricas que a corrente está passando, né, é que vão dar, por exemplo, essa direção. O sentido, na verdade, a direção é do próprio condutor. Isso, no não, desenho a força magnética, mostrando, né, a direção e o comprimento, isso. A corrente elétrica, o sentido dela aqui, ó, se fosse falar, né, mais ou menos como se fosse ali para a esquerda, né, e a força magnética que está sendo criada. O campo magnético está na vertical para cima, então está tudo desenhado, né, corrente elétrica, campo magnético e a força magnética na direção do empurrão. E como nós falamos, várias cargas aí se movimentando, que o movimento de descarga por intervalo de tempo te dá corrente elétrica. Isso. Ao longo de quê? Ao longo do condutor retilíneo, deve estar no outro slide, né? Que tem um comprimento L, onde nós sabemos que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num certo tempo na seção transversal. Isso. E, portanto, ΔQ vai ser I vezes ΔT. Passa multiplicando, né? Lembrando que a nossa equação era BQV, né? Isso. BQV sendo de θ. Mas agora nós vamos fazer uma substituição aí, que nós vamos trocar o Q por I vezes ΔT, né? Olha aí, o ΔQ, que é a variação de carga. Agora nós temos o Q no lugar. Vamos trocar o Q por I vezes ΔT. Por quê? Porque, na verdade, nós não vamos achar as cargas aí, nós vamos encontrar a corrente, né? Isso. Mas velocidade é ΔE sobre ΔT. Continuando, né? Nós sabemos que ΔS vai ser L, o comprimento do fio, é a distância que a carga vai percorrer durante um certo tempo. Então, pode dizer que aquele L é ΔT vezes V. Substituindo, naquela equação que nós acabamos de falar, aí, ó, BI ΔT vezes V, né? Só que o V é L sobre ΔT, vai cortar o ΔT com ΔT. Faltou fazer aqui, né, a relaçãozinha do V, que é L sobre ΔT. Vai ficar aqui, vamos, L sobre ΔT, né? No lugar do V, aí separa esse V, né? Separa esse aqui some, né? Para colocar o L ΔT. Por isso que apareceu o L. A gente chama de Bill. Bill sendo de θ. Tinha um Conhece o Bill? Tinha um Pio, agora tem um Bill. Olha aí. É evolução. Só que o Pio é com U, o Bill é com L, apesar do som ser muito parecido. Coisas da nossa língua portuguesa. Só vou retirar aqui mostrando de onde que saiu, justamente. Né? Pronto. Já substituído. Então, esta equação... mas eu vou ter que demonstrar. Não, o nome disso é demonstração. Aí ele vai dizer, mas por que apareceu isso aí? De onde veio? Vem das equações, de uma manipulação, mostrando que elas existem de uma forma que você pode encontrar o que você deseja. Até porque, Mac, a gente mede a corrente elétrica, não mede as cargas, né? O nosso amperímetro vai medir a corrente elétrica naquele condutor, se você colocar, e não as cargas. Então é mais fácil trabalhar com corrente elétrica que com carga, não é isso? Aí o aluno pode pensar, professor, mas para que isso? Na realidade, como nós falamos, a física é isso, é a manipulação da equação. Você vai manipulando e através dessa equação você resolve qualquer exemplo. Que exemplo? Eu tenho valores. Cada valor que você pegar vai dar um resultado, mas a equação não vai mudar nunca. O que vai mudar são as variáveis, corrente, comprimento do fio, no caso, o campo magnético. O restante
Não muda, o que muda é um valor. E exemplo que a gente fala, né? Não faça 1000 exemplos com números. Entenda o que a equação quer dizer, você resolve qualquer uma. Justamente. Se você no laboratório, você não está medindo as cargas ali. Você não tem as cargas, você tem a corrente. Então, vamos fazer uma equação que tenha a corrente. E medir o comprimento do fio é fácil, né? Pegar uma trena, uma régua. Tranquilo. Depende do tamanho. Então, é por isso que as nossas equações são de maneira que você possa estar avaliando os resultados naquele momento que você está trabalhando no laboratório. Isso. E a equação vai valer para qualquer experimento que você fizer. Só como falou, só vai mudar as variáveis, né? Vamos lá, continuando? Então, aí a equação que o professor Décio falou, né? A equação do Biot, né? Bom, como o sentido convencional da corrente elétrica, já falamos isso aqui, né? É como se as cargas positivas se movimentassem, é o mesmo do movimento das cargas positivas, né? Pode-se utilizar para determinar o sentido da força magnética a regra da mão direita número 2, né? Que é o empurrão. É a mãozada, né? Que a gente falou. Trocando-se V por I, fizemos a substituição. Observe que a força magnética tem direção perpendicular ao plano que nós falamos aqui, né? Determinado por quem? Corrente e campo magnético. Então, olha aqui, campo magnético apontando para cima e a corrente apontando para cá, ó. Então, aí eu vou ter um plano na direção da mão, como se fosse a mão da pessoa. Isso. E aí o empurrão vai ser o sentido da força magnética. O que vai fazer? Se for um fio, ele vai fazer esse fio ir um pouquinho para o lado, né? Dá para fazer esse experimento, tem como. E outra coisa que é importante lembrar é que aí não existe aquele negócio de olhar as costas. Aí nós não trabalhamos com carga negativa. A gente supõe que seja positivo, porque na verdade esse é o convencional, porque o outro é o contrário. Então seria das cargas negativas. Né? Então não preocupa agora em ter as costas da mão. Sempre o empurrão, certo? Então, mão direita, né? Nossa mão aqui que é a direita. Sempre a parte da frente. Agora não precisa preocupar com as costas quando é corrente. Isso. Só a parte da frente. Regra da mão direita. Como já falou, né? Convenciona algo, no início já falamos. Sentido da corrente convencional, pronto. Vamos usar isso aí. Vamos lá, continuando? Então aí, a regra da mãozada, do empurrão, aí é fácil. Bom, um exemplo, né? Um condutor reto de comprimento 40 centímetros, olha o L ali, é percorrido por uma corrente de intensidade 6 amperes. O condutor está totalmente imerso, está dentro, né, em um campo magnético uniforme, de intensidade 5 vezes 10 a menos 4 Tesla. E forma com a direção do campo um ângulo de 30 graus. Caracteriza a força magnética que atua sobre o condutor. Então, olha só, está dizendo que é um ângulo, né? Tem que ter o seno, né? Exatamente. Qualquer um deles tem que ter o seno quando for ângulo. Mesmo que seja 90, vai ser 1, mas ele está lá presente. Então, vamos lá, caracterizando, né? A força magnética que atua no condutor terá as seguintes características. Direção perpendicular, como sempre, né, ao plano formado por quem? Pela corrente e pelo campo magnético. Então, aí já sabe. Sentido determinado pela regra da mão direita número 2. Então, você vai fazer a regrinha da mão aí. Bom, aqui são os dados que você tem, né? Transformando em quê? Em metros, 40 centímetros é 0,4 metros. O restante já está na unidade necessária. E lembrando, mesmo com ângulo, né, entre B e I, não tem problema. A força magnética sempre vai ser perpendicular ao plano criado por esses dois, né? Então, vamos lá. Força magnética é bioseno de 30, né? Porque foi falado aqui, ó, que é um ângulo de 30 graus. Ó. Então, é esse aí que você vai utilizar. Bom, substituindo, seno de 30, isso aqui é os ângulos notáveis, 0,5, né? Mais fáceis. Então, você vai multiplicar e o resultado vai ser a metade quando você multiplicar por meio, né? Então, você vai pegar 5 vezes 6 vezes 0,4, vai dar um resultado. Pega a metade dele. Toda vez que multiplica por meio, dá metade. Bom, multiplicando vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então, aí já está em notação científica,
não precisa modificar. Se fosse modificar, ia ficar um resultado muito pequeno, ruim de leitura, né? 0,306, aí fica um número meio ruim de escrever. Então, aí já caiu numa anotação, tá ótimo. Bom, então aí, tranquilo, né? Caracterização, mostrando como foi feito aí. Então, não tem problema nenhum. Este ângulo aqui, né? É porque aqui parece que está 90, né, Décio? Só que 90 é a força magnética. Tomar cuidado aqui, ó, não é 90. Esse ângulo aqui, ó, ele é quanto? 30 graus. Porque não dá para perceber bem na imagem, né? Ele pode não ficou boa. Isso, ele está meio inclinado ali. Só está com um ângulo de 30. Então, aí, tomar esse cuidado. Quem fica perpendicular exatamente é a força magnética em relação ao campo. Deixa eu até tirar aqui. E também a corrente. Campo e corrente. Então, vai estar em relação a esse e a esse aqui. Aí, fazendo a regrinha da mão direita, bem tranquilo de chegar no resultado. Acho que está tranquilo, né? Só que a única parte que não pode esquecer é o 0,4, né? Transformando. 40 centímetros tem 0,4 metros, divide por 100 e chega nesse resultado. Ou lembrar também, né? Isso aqui é importante, que o C, ele é 10 a menos 2, né? Centímetro. Aí volta 2 vírgulas. Milho vai ser 10 a menos 3, e assim micro, nano, pico e tudo mais. O exemplo 2, um condutor reto e horizontal de comprimento de 0,20 metros, ou seria os 20 centímetros, né? Isso. E massa de 30 gramas, percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 20 amperes. Encontra-se em equilíbrio sobre as ações de um campo magnético de indução B. Pode ver que aí o campo está saindo, né? Isso. Pontinho, indo em direção ao peito do observador, né? Como se fosse a ponta da flecha vindo, né? Justamente. E no campo gravitacional G. Por que tem campo gravitacional? Se ele estiver suspenso, ele está horizontal, o campo está perpendicular a ele, tem uma gravidade empurrando ele, né? Adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e determinar a intensidade de B e o sentido de I. Como ele está em equilíbrio, quer dizer que ele não cai. Exatamente. Então, aqui é tranquilo. Justamente. Olha só, o professor Décio está dizendo isso aí, ó. Por exemplo, né? Nesses filmes de ficção, aqui, né? já existe aquele flutuar, mas aqui nós já falamos de o quê? Nós já falamos... Tá assim, igual meu dedo aqui, apontando para lá, né? Aí o que você faz? Você soltaria essa garrafa, ela ficaria flutuando. Nos supercondutores já temos isso, né? Flutuação. Mas, o que ele quer dizer? Tá solto ali. Se a gravidade sempre puxa para baixo, tem que ter uma força contrária. Puxando para cima. Então vai ser qual? Força magnética. Então a força magnética está puxando... Senão não fica em equilíbrio. Né? Isso. Falou equilíbrio, significa que ele está flutuando. Ele está parado. Ele está dentro do campo magnético, mas ele está parado. Equilíbrio significa parado, não está se movendo. Ou se estiver em um movimento retilíneo uniforme é uma coisa, mas equilíbrio está equilibrado, está parado. Justamente. Está certinho ali, sem movimento. Para não ter movimento, as forças têm que se anular. Então, a mesma força para baixo, que está puxando, que é a gravidade, tem que ser igual à força magnética para cima. Força peso, que nós chamamos, né? Isso. Força gravitacional tem que ser igual à força magnética. Isso é o primeiro passo. Isso. Vamos lá, continuando? Vamos lá? Aí, então, o desenho já está mostrando isso, né? Que a gravidade atua, né? A gravidade vezes a massa, então eu vou ter aí a força peso. Então, está aqui mostrando para onde está apontando. Mas vamos lá. As forças que atuam no condutor são o peso P, né? Força gravitacional P. Olha aí, ó. Ela está para baixo, está na horizontal, puxando para o centro da Terra. E uma força magnética, com certeza para cima, senão ele cai. E agora, pela regra do tapa, saber se já tem o F e tem o B, saber o I para onde vai, né? Usa a mão direitinho, que você vai descobrir o sentido da corrente que é o que está pedindo. Porque nós acabamos de falar, né? Se está em equilíbrio, FM tem a mesma direção, mas sentido contrário, né? Direção vertical. Ação e reação, né? Isso. Aí toda aquela fala, mesma direção, sentidos opostos com a mesma intensidade, né? Bom, então aí força magnética tem que ser igual ao peso, porque se uma for maior que a outra, há movimento, não há equilíbrio. Bom,
Corrente elétrica. No tapa você consegue identificar, né? Com a mão Exatamente. direita, a palma da mão para cima, os dedos saindo. E o dedão aponta para a corrente. Né? Pessoal, dá uma olhadinha. Opa! Então aí, observe bem aí no desenho. Tente fazer, na realidade... Saindo aqui, vamos ver isso. se funciona. Tente fazer isso aí com você. Só que aí tem que ser essa aqui. Pra ser Mas para mim tanto faz, é você que vai pôr. eu que vou fazer, então beleza. Eu estou botando só o campo. Você vai olhar para a tela, o que vai aparecer aqui? Tá vindo para você. A força tá para cima, ó. Isso, só que aí tá vindo para ele, né? Justamente. Então o campo tá vindo para cá. Você não vai fazer assim. Isso. Porque o sentido da corrente tem que estar... Então você vai dizer que ele tá aqui, porque tem que estar para cima. Mas se eu tô aqui, tá apontando pro peito dele. Isso, também. Ele tá no monitor. Aí, só que lá o que acontece? Justamente. A força magnética tem que estar para cima. Vamos dizer, eu tô apontando para você. Tá Mas aqui. se você for fazer, aí fica meio... Lembra que a gente falou que é complicado? Você vai ter que fazer isso aqui, ó, vindo na sua direção, a força magnética é para cima. Aí você vai achar o sentido da corrente que elétrica. vai estar para aquele sentido. Isso. Pode ficar tranquilo que você acha. Mas é legal que tem hora que você faz uns contorcionismos para conseguir fazer. Vamos lá? O professor Mac é bom nisso. Vamos lá, continuando. É todo travado, mas... Bom, então aí você imagina, ó, o que acontece? Se a mão está empurrando para cima, automaticamente você vai achar a corrente elétrica quando posicionar os outros dedos na direção do campo. Seria então, isso aqui, né? Tá aí, ó, feito certinho. Agora, a intensidade é dada pela equação. Isso. Você tem todos os valores. Força magnética é Bill seno de θ. Não precisa ser o seno de θ, porque aí 90, seno de 91. Só tem que modificar ali gramas para quilograma, porque sabemos que Newton tem que trabalhar com quilograma, né? A força dada em Newton. O peso é mg, massa vezes gravidade. E o restante está tudo certinho, né? Massa está em quilogramas, distância em metros e tempo segundo. Deu 0,030 porque dividiu 30 por 1000 quilograma. Isso. Aí 0,030. Mas não precisa pôr o último zero lá, né? Aí por que ficou isso? Porque nós vimos que a equação é Bill seno θ. Tem que ser igual a quem? Nós falamos que tem que ser igual ao peso, tem que ser igual à força magnética. Massa quem é o gravidade, peso? Né? Massa e gravidade. Porque apareceu, porque você tira a letra P e coloca mg. Então, substituindo todos os dados, né? Aí você vai pensar, por que apareceu o seno de 90 ali? Porque tem um ângulo de 90 graus da corrente... perpendicular naquele caso. Com o campo. Então aqui, ó, como está saindo, você olhar essa bolinha saindo, está fazendo um ângulo de 90 graus com a corrente elétrica. Então aí, 90. Por isso que apareceu o seno de 90, tá? Saber de onde ele veio. Se esse contorno tivesse inclinado aí, girado, aí seria de 60, 70, 80. Aí teria que ter um ângulo mostrando também, né? Isso. Como que a gente sabe que está saindo pela figura? Beleza. O restante é substituição, né? Que é 20 amperes, 0,2 metros, 0,03 quilogramas e 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade. Então, eu vou ter aqui, fazendo essa multiplicação, 4 e aqui 0,3, né? Passa a vírgula para a direita. 0,3 vezes 10, vírgula para a direita. Passa o 4 dividindo e chega no resultado, 0,075 Tesla. Tá certa a resposta, professor Desse? Já, né? Mas se quiser transformar em notação científica, olha duas casas aí. Professor, eu vou deixar essa daqui, não vou fazer não. Aí vai que ele esquece. Beleza. Então é bom fazer. Na hora da prova, se tá lá esse resultado, tá ok. Ótimo, terminou a questão. Mas se tiver outro, o cara fez toda a questão e não vai saber modificar, passa a vírgula 2 vezes para a direita, 1, 2. Lembrando que geralmente o Enem vai colocar a resposta A, B, C, D, E com 7,5 e não 0,0. Muito difícil colocar 0,075. Então vai aprendendo, né? Pode ocorrer. Pode ocorrer também. Mas o ideal é que não ocorra, né? O ideal é que não ocorra. Então aí, uma questão bem tranquila quando você faz passo a passo. Professor, mas é trabalhosa. Ela é trabalhosa, tem que olhar as direções, ver a parte vetorial, olhar o seno, quanto é que vale. Aqui estava até tranquilo para fazer a regrinha da mão direita, transformar o que for necessário, que somente transformar para quilograma, o restante está tudo certinho. Então aí,
Só prestar bastante atenção, que não vai errar com certeza. Vai acertar a questão aí. Exemplo 3, né? Então, o quadro condutor da figura, baixo, está aqui a figura, né? De 2 metros por 1, está dizendo aí o tamanho, está imerso no campo magnético uniforme de intensidade 3 vezes 10 a menos 2 Tesla. Então, esse campo está sendo aqui, ó, uniforme, porque eu tenho 2 placas aí magnéticas criando esse campo magnético uniforme. Se nesse quadro que está aí de azul, circula uma corrente de 2 amperes, quem é que está fornecendo? Está aqui, ó, a fonte, né, o gerador que nós falamos, né? A fonte está gerando, tem uma pequena resistência aqui, e por esse filamento, esse quadro, vamos dizer que é metálico, né, que tem a capacidade de girar aí, ele está passando uma corrente elétrica. Calcule o módulo de momento de rotação a que ele fica submetido. O momento vai ser aí um giro, né? A força que vai... do ponto, Exatamente. Se passar a corrente, vai gerar um campo magnético que vai interagir com este campo verdinho representado devido aos 2 ímãs. As linhas saem do norte, chegam no sul, ó. O campo magnético. Então, não é que o ímã só está a metade, só está representado, porque o ímã é completo, né? Isso. Não existe só norte, só sul. Exatamente. Determinamos, de acordo com a regra da mão direita, número 2, os sentidos das forças magnéticas. Observe que nos condutores paralelos a B, as forças magnéticas são nulas. Nós já falamos, né? A corrente na direção do campo não faz nenhum efeito. Nós chamamos, podemos chamar de horizontal no quadro, né? Na tela. Isso. E vertical, nós temos então... Aqui, ó, todas elas que estiverem nessa direção não vão interagir. Então, essa parte do fio aí... Então, essa aqui, né? Aqui não tem força essa e essa. Então, aí, neste momento, né? Que é quando gira também, aí vai ter algumas situações. Então, olha só, não está tendo essa situação, mas o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela está saindo. O que nós falamos? Deixa eu apagar aqui para falar disso. Nós falamos sentido convencional, né, Dessa? Então, sentido convencional significa que a corrente elétrica sai do maior para o menor. Então, a corrente elétrica I está passando dessa forma aqui, ó. Justamente. Então, tá no lado esquerdo está subindo e no lado direito descendo, que está representado aqui, ó. Olha aqui a representação. Dizendo por quê, né? Que é o convencional. Esses 2 aqui não vão influenciar em nada. Isso aqui, ó, que está passando, não vai influenciar. Só quem vai influenciar ali, que vai ter força magnética, vai ser as laterais aqui, né? Então, força magnética empurrando para dentro do plano e aqui ele vai girar, né? Fazer o círculo. Exatamente. Uma empurra de um lado. O sentido é o mesmo. Aí depende do jeito que você olha para saber se é horário ou anti-horário. A corrente convencional é horária aqui, mas o giro dele... Bom, então vamos lá. O momento vai ser o quê? Força pela distância, né? Aonde está sendo, aonde está atuando, né? Essa força magnética. E aqui já falamos, ó, que é Bill sendo θ. Só vai adicionar aqui no momento a distância. Bom, então aqui 90 graus, porque está sendo uma direção de 90 graus. Substituindo, campo magnético, 3 vezes 10 a menos 2. Comprimento foi dado que é 2 metros. Deixa eu só voltar aqui para... Não, 2 vezes 1, porque tem 2 campos, né? Assim. É 1 metro a distância. Aqui, ó. De 2 por 1, né? Tá, mas a distância é 1 metro, né, ali. Aham. Contou? Só para lembrar dos dados, né? Então, como é em relação ao eixo, é 1 metro. Eu tenho 2 metros do tamanho todo, é 1 metro. Só que são 2, lembra que são 2 forças. São iguais de intensidade. Como é 2 por 1 ali, com certeza esse lado menor é 1. A distância até o centro é 1 metro. Aí como tem 2, 2 de um lado e 2 um do outro, né? Lado. Porque então, o eixo ali... Esse 2zinho aqui separado, né, que representa. É. Exatamente. Então, todos eles.
Esse primeiro 2 é o comprimento do fio, né? Isso. Esse aqui? É o L, não? É. Corrente. Deixa eu só voltar no 3 aqui. Aqui. L é o comprimento então, vamos lá. do fio. 2 amperes, que é a corrente. E aqui eu tenho um filamento que ele diz que é 2 por 1. Então, eu tenho as medidas aí na figura. Vamos voltar lá no 14. Então, aqui eu tenho o campo, a corrente, o comprimento, tá certo. O comprimento é 1, só 1. Aí eu tenho seno de 90, que é 1, só que de 2, porque são duas forças magnéticas, né? Tá até em vermelho ali, porque é de um lado e do outro, né? Isso. Então, aqui eu tenho a ação de duas, né? Então, o momento dele, 12 vezes 10 a menos 2 newtons por metro. É isso, no caso, os dois estão atuando, né? E se você pensar... O momento é força vezes a distância até o ponto. Isso. Aquele 2 no último, porque são 2, né? São duas forças atuando. A distância, na realidade, aqui, se você pensar, é 1 metro, né? É 1 metro. É 1 metro dos dois lados. 2 é porque são 2 momentos aí. 2 momentos sombra que estão no mesmo sentido. Isso. Entrando do lado e saindo do outro é o mesmo sentido. Vai poder girar para o mesmo sentido. Por isso que o 2 está até em vermelho aí para destacar aí, pessoal. Podia ter posto até tudo entre parênteses, né, Mac? Isso. Isso podia ter feito antes para... Colocar isso aqui. Mas isso aí seria o momento de uma força. O que aconteceu? O momento de uma, só que quando você caracteriza, as duas são iguais. A única diferença, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Ali os dois momentos são iguais, igual o Décio está falando, só que um está empurrando e o outro está puxando para fazer o quê? O giro daquela... Aí você pega e fazer essa alavanca aqui, ó. Girar. Então tem que ter 2. Para cá, para lá, mas está fazendo o mesmo sentido. Então multiplica por 2, que as forças dependem, o mesmo campo, né? Mesma distância. Aí ele pode pensar, mas por que não tem... A distância era quanto? A distância é 1. Beleza, nós colocamos 1 lá como distância, só que multiplicar por 2, porque a gente ia ter que calcular 2 vezes a mesma coisa. Então, para não fazer isso, coloca o 2 lá. As forças seriam iguais. Isso. Vamos lá, continuando? Que a única coisa que muda aí é o sentido, né? A direção é a mesma. O momento no lado de esquerda é igual ao momento do lado direito. Então, multiplica por 2. Por isso que multiplicou por 2. É o momento total, na verdade. É até uma questão que dá para relembrar conteúdos aí de outros... Lá do primeiro ano, né? Isso, o momento, nós já estudamos. Falando de girar, trocar o pneu, né? De um carro. Entre condutores paralelos e retilíneos, aí 2 fios, né, próximos, considere 2 condutores retos, extensos, percorridos por correntes elétricas, e 1 e 2 para diferenciar, separados por uma distância radial, né, R. Porque você já vai entender, porque o campo magnético ele vai atuar como se fosse o radial, né, passando a corrente, gira ao redor dele, então por isso que a gente usa R. E situados no vácuo. A corrente elétrica I1 origina o vetor indução magnético B1, de intensidade, colocada aqui, né? B1, então... Isso aí é só de 1, né? Isso. Lembrando que é o campo magnético de 1. Do outro, depois a gente vai fazer... Bom, nos pontos em que está o outro condutor, né? Por quê? Essa corrente 1, ela vai afetar o fio 2. Ela não afeta ela mesma. É como se fosse assim, ó. Um fio aqui, outro fio aqui. Essa corrente 1, ela não vai afetar esse próprio fio. Ela vai afetar esse outro. Vai afetar o outro, justamente. Vai girar e vai afetar ali. Por isso está falando, ó, nos pontos em que está o outro condutor. Então, o fio 1 afeta o fio 2. O fio 2 vai afetar o fio 1. Só que o que acontece? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Toda uma vez... força de atração ou de repulsão desses fios. Isso. Então, se tem 2 fios, se esse fio aqui está passando corrente elétrica, ele vai gerar um campo. Só que esse campo está girando, ele vai afetar esse outro. Não dá para afetar ele mesmo. Porque ele gera ao redor dele, não é nele em si, é ao redor. Então, tudo que estiver ao redor vai afetar o outro. E esse outro vai afetar esse aqui, dependendo da direção e o sentido. No caso, o sentido, né? Que são paralelos. Então, vamos ver lá? Continuando. Então, aí, beleza. No caso, né? Neste sendo B1 perpendicular a I2,
A força magnética é perpendicular, tá? Que ela está girando até chegar no fio 2. Ao longo de um comprimento L, terá intensidade, ó, força magnética B1 e 2L. Ah, por que B1 e 2? Porque o campo do fio 1 afeta a corrente lá no fio 2. Então, essa é a interação. Só aqui para entender. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu tenho o fio 1, ele está gerando um campo magnético? Ele está gerando. Esse fio 2 está passando uma corrente elétrica. Então, o campo magnético do fio 1, devido à corrente elétrica 1, né? Vai gerar o campo magnético e vai afetar o fio 2. Justamente. Então, é campo magnético desse fio 1 afetando a corrente 2. E depois, o campo magnético B2 afetando a corrente 1. É a mesma coisa. Para entender, né? Tempo, é. Vamos lá. Então, aí só para entender qual é essa ligação aí. Bom, substituindo B1 em força magnética, nós teremos o seguinte caso, né? Força magnética, μ0 sobre 2π, aí porque movimento circular, e 1 e 2 sobre R vezes L, que é o comprimento, né? Observando que a corrente 2 não origina campo magnético no condutor que está percorrendo. Nenhuma corrente vai produzir campo para ele mesmo. Isso. Então, olha aqui um exemplo. Tá aí, ó, mostrando exatamente como é. Aqui ele está considerando o campo magnético do fio 1, esse aqui é o I1, ele está considerando. Aí gera o quê? Ó, o campo magnético lá do outro lado, em relação ao quê? A corrente 2. Então, neste caso, que tem a mesma direção e sentido, são paralelos, olha só, mesma direção e sentidos, nós vamos ter o quê? Uma força aí, ó, de atração. O fio vai atrair. E se você mudar a corrente, olha o outro exemplo aí do lado. Isso, ó, mesmo sentido, atração. Sentidos opostos, repulsão. Repulsão. Então, aí os dois casos. Que força, né, entre condutores paralelos. Nesse caso que a gente está falando aqui, já é paralelos. Chega-se à conclusão de que a força magnética tem a mesma intensidade, considerando o vetor B2, originado por I2, agindo sobre o comprimento L, agora estamos falando do condutor 1, 2 agindo sobre 1. Isso. Em que as correntes elétricas estão perpendiculares ao plano da figura. Nós invertemos agora e estamos falando do outro lado, né? Exato. E vai ser a mesma ideia, né? Se as correntes têm o mesmo sentido, a força entre os condutores é de atração. Se for sentidos opostos, a força é de repulsão, não muda nada, né? Vista de cima de dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por corrente elétrica. Em A figura A aí, temos corrente no mesmo sentido. Em B, saindo, né? Sentidos opostos. Saindo na direção da pessoa, em B, um saindo, outro entrando. Poderia ser as duas entrando também. Sim. Seria de atração. Exatamente. Mesmo sentido, né? Ou vindo ou indo é atração. Agora, sentidos opostos é repulsão. Só olhar isso. Mesmo sentido atração, sentidos opostos, repulsão. Portanto, entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por correntes, a força magnética será de atração, se as correntes tiverem o mesmo sentido. E será de repulsão, se tiverem sentidos opostos. Só a conclusão de tudo que nós falamos aqui e mostramos. Exatamente. Em ambos os casos, a intensidade da força que um condutor extenso exerce sobre um comprimento L do outro será sempre esse aí, ó. μ0, que é a permeabilidade, não, é a permissividade elétrica, né? Permeabilidade é outra. I1 vezes I2, sempre as duas correntes. 2π, porque é um círculo, 2πr, né? E L, que é o comprimento desse fio. Nessa última equação, baseia-se a definição oficial de Ampere. Que está aqui, né? Certo? Está aí, ó. Um ampere é o quê? É a intensidade de corrente constante que, mantida em dois condutores retos, longos, paralelos e de seção transversal desprezível, bem fininho, né? Uhum. E a 1 metro de distância, um do outro,
origina mutuamente entre eles força de intensidade igual a 2 vezes 10 a menos 7 newton em cada metro de comprimento do condutor no vácuo. Por isso que a gente faz a definição de metro em metro. 1 metro para cada um. Isso. Aqui é um experimento, né? Tem todas as características, falando da forma que ele foi feito, para poder chegar nesse resultado. Se você tiver aumentar uma, é só multiplicar por isso aí. Se aumentar só um dedo, 2 metros, multiplica por 2. Assim por diante. Exemplo 4. 2 condutores reto e extensos paralelos, distanciados de 1 metro, situados no vácuo, onde o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. É permissividade magnética. Que é o Tesla magnética. São percorridos com corrente elétrica. Duas correntes, uma de 3 amperes e a outra de 8 amperes. Se I1 e I2 têm o mesmo sentido, nós já sabemos, né? Tiver o mesmo sentido. Caracteriza a força magnética nos condutores por metro de comprimento. Mas vamos representar, né? Só para... E se você inverter o sentido de I1, aí não vai ter o mesmo sentido, você vai inverter o de I1. Isso. E dobrando a intensidade. Além de inverter, você dobra a intensidade, multiplica por 2 vezes. Caracteriza a nova força magnética em cada metro do condutor. A letra A, com certeza, eles sabem, né? Mesmo sentido, né? Que é a mesma direção, com certeza, que é paralelo, mesmo sentido, atração. Então, aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, é 8, né? Só para colocar aqui 8 amperes. Bom, como as correntes têm o mesmo sentido, a força magnética será de atração e em cada metro de comprimento dos condutores terá intensidade. Aí você tem que substituir, né? Vai ficar força magnética igual a 4π, que já foi dado lá anteriormente, vezes 10 a menos 7. 3 e 8 são as correntes elétricas dadas. 1 é a distância, que foi dado também, o comprimento 1. Distância e comprimento. Bom, então aí força magnética igual a 48 vezes 10 a menos 6. Esse valorzinho aqui vai embora. O restante, esse 1 não 4 afeta. pode dividir por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48. Então dá para fazer do jeito que quiser aí. Só tem que eliminar, simplificar na realidade. Não é eliminar, né? Simplifica π com π. O 1 não afeta em nada. E o resultado chega aí tranquilamente. Já está falando simplificar, deixar mais simples, né? Só voltar aqui, deixa eu ver na questão aqui. Slide 23. Menos 7, beleza. Então aqui pessoal, olha bem. Tem um errinho, né? Vamos só consertar aqui. Aqui na realidade é menos 7, tá? Porque fica 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48. Então, na realidade é a menos 7 aí. A professora desce na hora de fazer a aula aí, acabou esquecendo depois do 6 no lugar do 7. E aí, pessoal, dá uma olhadinha aí. Então, vocês viram, olha bem, que quando você tem uns condutores, né, paralelos, vai ser de atração essa força entre esses condutores. Quando for de sentidos opostos, então vai ser de repulsão. Bem simples, né? Para fazer os cálculos, o que você faz? Você coloca na equação, substitui cada elemento um por um, utilizando as unidades de medida, né, que nós temos do Sistema Internacional. Se tiver centímetro, toma cuidado de transformar em metro, tá? Então, fazendo isso, você consegue resolver esse exercício de maneira bem tranquila. E sobre a questão da força magnética que atrai, se sabe que a corrente que passa no próprio condutor, ela produz um campo, esse campo não interfere nela, interfere na outra. Então, quando você faz de um condutor, você não preocupa com o segundo condutor, tá? Com o campo do segundo condutor. Porque nós estamos fazendo a força no condutor. Se fosse entre os dois, nós já tivemos uma aula que a gente vê que tem que somar ou diminuir os dois, certo? Então tem que tomar cuidado. Quando você tem a força magnética sobre um outro condutor paralelo, o condutor cria um campo que você quer, mas esse campo não tem nenhuma importância, porque ele não oferece uma força magnética nele mesmo.
Tudo bem? Então, voltando lá, né? Vamos dar uma olhadinha. Ok? E aí, pessoal, então, nós temos aí o nosso texto. Voltando aí um pouquinho. Isso, chega aí que dá, na realidade, 48 vezes 10 a menos 7, né? Então, chega aí no resultado aí indicado. 48 vezes 10 a menos 7. Então, aí no slide 25, tem a questão B, né? Invertendo o sentido. Só vai inverter o sentido e outra, vai dobrar, né? Essa situação aqui. Só tirando aqui, 8. Bom, então caracterizar, né? Nessa nova condição, a força com certeza é de repulsão, porque está invertido o sentido de uma... E a corrente que é de 2 amperes, o primeiro foi para 4, que duplicou, né? Dobrou o valor. 4 amperes. Pessoal, olha bem, dá uma olhadinha aqui. Nós vimos aí o seguinte, que o que vai acontecer nesse segundo exercício? Nós vamos duplicar o valor da corrente, aumentar o valor 2 vezes, certo? E manter o outro valor, né? Do I2. Mas I1, que é a corrente que está gerando, por exemplo, esse campo sobre I2, nós vamos aumentar em 2 vezes. Porque você vai ver que a força magnética vai mudar. Então, a gente viu que força magnética que nós temos aqui na aula de hoje é entre 2 ou mais condutores. Então, 2 condutores nós colocamos aí. Quando você tem uma força de um condutor sobre os outros, você vai analisar esse que você quer sobre os outros. Cada condutor que você analisar, o campo magnético produzido por ele, nesse caso, não vai interferir no próprio condutor. E não estamos estudando aqui do 2 sobre 1, mas sim 1 sobre o 2. Quando estiver estudando o 2 sobre o 1, o que é que nós temos então? Nós temos uma força sobre esse condutor 1. Certo? E aí, o condutor 2, o campo dele vai ser utilizado, mas o 1 não vai ser utilizado. Então, você sempre tem que entender que a equação é em cima daquele condutor que você está procurando a força magnética, tá? Então, não vamos esquecer disso. Isso. Vamos voltar lá, então? Só lembrando aí que no exercício ele pede para inverter o sentido de I1 e dobrar sua intensidade. Então, I1 que vai dobrar, né? Que era 8, vai acabar dobrando aí e vai se tornar, no caso, né? Se tornar aí o valor de 6. Então, na realidade, aqui, esse primeiro resultado, eu vou ter que é 4,8 vezes 10 menos 6, passando a vírgula para a esquerda e aumentando 1, né? Então, aí, tranquilo. Na segunda parte, na realidade, aqui, ó, esses valores aqui, na realidade, são 3 e 8. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter valores de 1, só que 1 aumentou para 6, que 1 era 3, né? 3 foi para 3 6. e 8. Então, 6 vezes 8. Nós vimos que esses dois aqui elimina, pi elimina com pi, 4 por 2, então vai ficar 6 vezes 8. Eu vou ter 48, né? E 2 aqui. Aumentar o valor diante em 2 vezes, na verdade, né? Isso, então eu vou ter 96 vezes 10 a menos 7, né? Exato. Isso mesmo. E se quiser, transformar aí para 9,6 vezes 10 a menos 6 Newton. Então, só para finalizar aí esse resultado. Então, só foi questão mesmo de substituição. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí, qualquer coisa, na substituição aí ocorreu um probleminha na imagem, né? Que aí justamente nós sempre estamos mexendo no exercício, porventura aí esquecemos de dar uma mexidinha ali na imagem, mas os valores é 3 e 8, na primeira você consegue fazer as multiplicações, acha 48, e notação científica 4,8. Se eu dobro, eu vou ter só multiplicado por 2, simples desse jeito. Eu poderia só pegar o resultado dobra, né? E multiplicar direto. Ou se não, pegar o 3 e colocar 6 vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, a aula continua.